Gyakuten se passa em um mundo ambientado em vilarejos, não a época literal. Eu preciso deixar claro aqui, eu estava dando uma olhada aqui no e-mail dele, porque o autor falou mais um monte de coisa além da própria sinopse. Aqui é mais realmente uma ideia, ele está contando a ideia que ele teve, não é exatamente no modelo específico de uma sinopse. Mas, ok, não está tão longo assim, então dá para a gente pegar e analisar essa ideia. Vamos lá. Na verdade, nem se passa na verdadeira Terra. Lionel vive com sua família em um casarão. Toda vez que ele vai para uma cabana secreta para cumprir seu propósito, ok. Ele criou um objeto para que pudesse reverter suas escolhas sombrias feitas no passado. O Shihai, que é o objeto criado com sucesso. Acabou se desestabilizando e chamou a atenção, caindo nas mãos de outras pessoas, que não eram necessariamente más, isso entre parênteses, que não eram necessariamente más, porém Lionel precisava utilizar aquele objeto o quanto antes, pois passou a vida inteira o criando. Tá. Então ele tenta pegar o que é seu de volta. Quando adquire o Shihai, percebe que ainda está incompleto. No meio do processo, sua família acaba se desconstruindo, e o personagem em foco passa a ser seu filho mais novo, Hisaki, que passa por um árduo treinamento para tentar se vingar e colocar lucidez na cabeça de seu pai. Nesse caso, dessa história, eu não vejo necessidade de toda essa explicação de aí ele fez um objeto, aí roubaram o objeto, aí ele pegou o objeto, aí percebeu que o objeto não estava pronto, aí não sei o que, sabe? Eu acho que tudo isso seria só realmente talvez uma desculpa para a família descobrir isso, e aí se arruinar e tal, se separar. Ou talvez, ao contrário de ser isso, eu acho que seria até mais interessante se a gente estivesse vendo essa família, por exemplo, no momento de criação do tal do Shihai, do objeto lá que pode reverter essas escolhas que ele fez. Porque aí o que acontece? O personagem já está tão focado, tão vidrado dentro dessa possibilidade, criando esse objeto, criando esse negócio, de repente até fazendo novas escolhas sombrias, que ele nem está percebendo o buraco que ele está se enfiando, e a família percebe, a família se desestrutura com base nisso. Mas daí ao mesmo tempo ele também não consegue perceber que a família se desestruturou por culpa dele, e ele acredita que também vai conseguir reverter isso quando o objeto estiver pronto. E aí por isso que eu acho que mostrar esse momento na criação do objeto funciona melhor, na construção do personagem e nas consequências que aquilo vai gerando, na minha opinião, muito mais do que se ele já tivesse criado, alguém tivesse roubado, ele tivesse pego de volta, e aí a gente precisaria de algum outro acontecimento que desencadeasse toda essa relação, né? Toda essa reação em cadeia da família se destruturando, do filho dele querendo colocar alguma lucidez na cabeça dele. A gente tem um vácuo aqui de informação que não tem nesse texto, né? Que a gente precisaria preencher. Como eu não tenho essa informação, eu estou tentando criar uma situação aqui que na minha cabeça faz sentido para essa história, que é exatamente a gente acompanhar ela durante o momento de criação dessa máquina, desse objeto, dessa magia, não sei do que é, ele fala, acho que ele chama de objeto. Enfim. E aí, beleza, o pai vai fazendo isso e vai fazendo talvez mais escolhas sombrias e achando que, beleza, não importa o que ele fizer agora, uma coisa meio parecida com Mirai Nikki no final. Spoilers de Mirai Nikki. Se você não quer ver spoiler, pula uns 2 minutos aí pra frente. O Zé Ruela lá, o protagonista, não lembro o nome dele, Yuki. No final o Yuki fica doidão e começa a matar todo mundo, achando que beleza, quando ele virar Deus ele vai conseguir trazer todo mundo de volta. Então meio que qualquer atitude justifica, é justificada, porque depois ele vai conseguir reverter essa atitude. A mesma coisa pode funcionar exatamente aqui pro Shihai. Ele pode tomar qualquer atitude que seja, porque ele acredita que depois que esse projeto, esse objeto estiver pronto, ele vai conseguir reverter essas atitudes. E aí o objetivo do Hisaki não é ficar só treinando para poder se vingar, ele realmente ir ativamente atrás do pai. Só que daí talvez o pai tá nessa busca por tentar fazer esse objeto funcionar, esse objeto ser criado, o pai dele pode estar em movimento, e a gente tem aquele joguinho de gato e rato, né, do Hisaki realmente indo atrás do pai dele para tentar convencer, para tentar mostrar para o pai dele realmente esse lance de colocar a lucidez na cabeça dele, enfim, de mostrar para ele que ele tá fazendo muita merda para reverter as merdas que ele fez. Então não tá compensando, 2 erros não justificam um acerto, né, não são um acerto. E aí teria toda essa discussão que a gente já falou aqui, essa discussão filosófica de que você não pode
voltar no tempo para reverter as atitudes erradas que você teve, mas você pode tentar reparar elas, ou principalmente, esse é o principal de tudo, aprender com elas. Se você agiu de alguma forma errada, o melhor que você pode fazer é aprender para não agir dessa forma no futuro. E muitas vezes a gente só consegue aprender isso quando a gente erra, quando a gente faz alguma atitude errada. Porque caso contrário, a gente não teria como ter tido uma reflexão sobre aquela atitude se ela nunca existiu para começo de conversa. Então acho que esse seria o objetivo filosófico para a gente tratar dentro dessa história. Eu acho que para poder tratar esse objetivo filosófico, a gente pode cortar várias arestas e coisas que não caminham a trama em relação a esse objetivo e não aprofundam essa discussão. Coisas que são só, sei lá, vai e vem da trama, aquelas coisas que geralmente é o famoso não dá em nada. Quando a gente quer fazer uma história, a gente tem que ter a ideia de qual é a história que a gente quer contar, onde a gente quer chegar com essa história, e se ela tiver algum tema, e eu particularmente defendo que toda história tenha um tema, aborde um tema, como nesse caso aqui é exatamente sobre as nossas escolhas e os nossos erros, e como a gente deve se comportar em relação aos erros que a gente cometeu, e aí você sabendo isso, onde você quer chegar, qual é o tema da sua história, qual é o objetivo principal, você consegue ir muito mais direto ao ponto nessa história, mesmo que você tenha pontos na história que supostamente não são da trama principal, mas ao menos eles desenvolvem os personagens ou desenvolvem e aprofundam a discussão central ali da trama.